Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação de Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical, desta vez a lição número 8, sendo verdadeiros, desse segundo trimestre do ano 2022, classe de adultos da CPAD. Vamos ao texto áureo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Salmo 32, versículo 2. Verdade prática, Jesus chamou-os de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. E a leitura bíblica em classe, Mateus 6, do 1 ao 4. Guardava de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos então aqui para a introdução desta lição. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo comprometidos com os valores do Reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus, não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, estamos estudando o Sermão da Montanha, várias lições, estamos Sal da Terra, Luz do Mundo, estudamos a última lição, não retribuir com padrões humanos, casamento é para sempre, enfim, todas essas lições, tudo é tirado do Sermão da Montanha. Como ele diz, o Sermão da Montanha, ele quer que nós, seguidores de Cristo, sejamos comprometidos com os valores do reino. E um dos valores do reino principais, que está aqui, além de todos os outros, é sermos verdadeiros, sermos honestos. Jesus ali combatia o que ele via naquela sociedade judaica daqueles dias, que muitas pessoas eram hipócritas, falsas, mentirosas, no sentido de suas ações. Não que eles fizessem mais ações, eles faziam boas ações, mas as suas ações não visavam apenas ajudar a quem precisava. As suas ações buscavam ser glorificados no meio da sociedade, ser pessoas que fossem benquistas no meio da sociedade através daquilo que faziam. Nós vamos aprender, Jesus nos ensinou que devemos ter um sentimento diferente nesta lição de hoje. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. A definição de hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. 6:1 a 3, 16 a 18 de Mateus, Sermão da Montanha. Cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé. E cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo que conhece a natureza humana, como João 2,25, onde Cristo diz, ninguém precisa dizer como é que é o homem, porque eu sei. Jesus encarnou e era como homem, além de ser onisciente. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem que ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Então,
Vamos tirar algumas lições aqui sobre a hipocrisia. Temos falado nesse trimestre, e um pouco falamos no trimestre passado, sobre a questão. O trimestre passado era estudando a Bíblia, né? Estudamos a Bíblia toda e tal, divisões, aquela coisa toda. Então, o que falamos no trimestre passado, e voltamos a falar agora nessa do Sermão da Montanha. Eu não posso apenas conhecer, ler, até mesmo estudar a Bíblia. Eu tenho que praticá-la, como ela é, o que ela ensina. Então, começando por esse final aqui que ele diz, o verdadeiro cristão, ele tem um amor no coração, porque ele quer praticar aquilo que a Bíblia ensina. Voltando a falar o que falamos na lição anterior, não retrucar as pessoas, não devolver as pessoas com os padrões humanos, não fazer o que o mundo faz, mas fazer aquilo que Cristo mandou. E o que Cristo mandou? Nos 2 maiores mandamentos, isso falamos na lição passada, estamos repetindo agora. Perguntaram para Cristo qual era o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Então, eu preciso colocar o amor. O amor é a base de tudo na Bíblia. A nossa salvação está baseada no amor. Amor o quê? O meu amor por Cristo? Não. A Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo nos amou. Ele morreu na cruz voluntariamente. Então, Ele quer que também nos amemos uns aos outros. De forma que as minhas atitudes em prol de qualquer pessoa, seja aquela que me ama ou não, como vimos na lição passada, que manda amar tanto os amigos como os inimigos, tem que ser em prol daquela pessoa, com o intuito de ajudar aquela pessoa. E se possível for, e aí nós vamos falar, se possível for, daqui a pouco vai ser explicado aqui, secretamente. Às vezes você não tem como ajudar uma pessoa e que ninguém saiba que você ajudou. Não tem como esconder isto. Mas o que o Senhor está falando é lá em todo o coração. Você não fez aquela atitude, não ajudou aquela pessoa, não agiu daquela forma, para que as pessoas depois te elogiem e digam: olha, lá vai aquele homem de Deus, ou aquela mulher de Deus, aquela situação toda. Mas você o faz para que realmente você extravase, através das suas atitudes, os valores do reino. Se Cristo mandou ajudar, eu vou ajudar. Se Cristo mandou eu falar a verdade, eu vou falar a verdade. Enfim, tudo que Cristo mandou fazer, eu faço, e não precisa que o homem veja. Hipócrita, como diz no início do texto, era ligado a alguém que interpreta um papel. E muitas pessoas hoje no reino estão interpretando papéis. Que papel? Está interpretando o papel de cristão. Tem aparência de cristão, parece cristão, tem atitude, muitas vezes, que você olha e diz: é um cristão, mas lá dentro do seu coração, o que está motivando ele a ter atitudes, não é o verdadeiro sentimento cristão. E é isso que a lição quer passar para nós. Justiça pessoal é a segunda subdivisão. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Os discípulos de Cristo, que vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, esse texto é claro: quer com mais que bebais, fazais para a glória do Senhor. Colossenses 3, 17, 1 Pedro 4, 11. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Então ele começa dizendo: por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, que projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Pastor, eu não tenho que fazer o que Cristo fez? Tenho. Não tenho que fazer o que ele ensinou? Tenho. Tenho que agir como ele agiu? Tenho. Mas jamais com o intuito, com o objetivo de que alguém venha me elogiar por essa prática, porque tudo o que eu fizer na minha vida secular
Na minha vida religiosa, vamos colocar assim, se pudéssemos fazer uma divisão das duas vidas, porque eu acho que não há essa divisão, eu tenho que ser cristão no meu trabalho, eu tenho que ser cristão dentro do ônibus, eu tenho que ser cristão na fila do INSS, eu tenho que ser cristão no meio da minha família, eu tenho que ser cristão para os meus vizinhos, eu tenho que ser cristão dentro da igreja. Eu não posso ser cristão na igreja e fora da igreja não ser. Quando eu digo cristão, é as práticas cristãs. Mas o que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu fizer. Estou pregando é para a glória de Deus. Estou cantando é para a glória de Deus. Estou tocando instrumento é para a glória de Deus. Estou dando uma esmola é para a glória de Deus. Estou limpando a igreja é para a glória de Deus. O que eu estiver fazendo, não para dizer, puxa vida, aquele irmão ou aquela irmã, ou que as pessoas pensem isso. Pastor, mas alguém vai pensar, eu estou fazendo, eles vão me elogiar. Se os outros te elogiam, sem que você tenha no seu coração esse interesse de receber esse elogio pela sua justiça pessoal, você não tem nada a ver com isso. Deus sabe que Deus conhece os corações, Deus sonda os corações, conhece o teu coração, inclusive também o coração das pessoas. Então, ok, você não tem culpa disso. Mas não fazer por esse objetivo. Porque ele diz aqui no final, tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir. Vem uma tentação, querer mostrar, aparecer. E hoje temos um problema sério que chama de rede social. As pessoas tudo que fazem colocam na rede social para que todo mundo saiba o que elas estão fazendo. Cuidado, meu amado irmão, porque de repente você está não perdendo a sua salvação, mas perdendo o seu galardão por aquilo que você fez, porque o nome que está sendo glorificado muitas vezes não é o de Deus, que deveria ser, mas o seu. A Bíblia diz, Jesus disse, depois de fizer de tudo, disse, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que nos foi mandado. As 3 práticas da ética cristã é a terceira subdivisão do ponto 1. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marco o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago 1:27. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desse serviço piedoso não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, oferta, nosso espírito, oração, nosso corpo, jejum, e são direcionados a Deus e ao próximo, a nós mesmos. Oração, jejum e oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm um reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. E a lição acaba falando novamente nesse ponto. 3 práticas da cristã que marcam o serviço. Oferta, oração e jejum. Então aqui ele já deixou até de falar da esmola. Oferta. Eu vou dar uma oferta na igreja, coleta. Aí eu pego uma nota de R$100, levanto e amostro antes de colocar na sacolinha, ou em as igrejas que tem um gasofilaço, colocar. Todo mundo está vendo que eu estou dando aquela oferta. Não é para fazer aquilo. Mas não é só isso não. Eu dou uma oferta especial para a igreja, para uma obra. E aí eu conto para todo mundo, eu dei ali uma oferta. Eu dei 1000 tijolos para a igreja construir. Não. Eu tenho que fazer, eles têm que ficar em silêncio. Depois ele fala, isso é só um exemplo, oração. Jesus conta aquela coisa da oração, o homem chegou lá, eu não sou igual a esse publicano, eu não sou igual a essas pessoas, eu dou o dízimo, para todo mundo saber o que ele fazia. E o publicano batia no peito e falou, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus perguntou, que oração que subiu ao céu? Foi essa aí. E o segundo, jejum. A Bíblia chega a dizer que quando você jejua, você tem que lavar o rosto para ninguém ver que você está jejuando. Então, essas 3 práticas e outras mais precisam ser feitas, não tem que deixar de ser feitas. Mas nessas 3 práticas, como ele diz aqui, você vê que eles envolvem, envolve na oferta os bens, na oração o espírito e no corpo o jejum. São direcionadas a Deus, aos próximos e a nós mesmos. Essas coisas são atos piedosos, sim, tem que ser praticado com seriedade e verdade, para reconhecimento do Senhor. Agora, os sensacionalistas estão querendo mostrar ao mundo o que eles fazem. Isso aparece muito na mídia, na televisão, na internet, nas redes sociais. Cuidado com isso, meu amado irmão. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo o que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Ele diz no final aqui,
Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, que quer fazer o valor do reino, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Voltando a repetir o texto de Coríntios, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Meus amados irmãos, esse é o primeiro vídeo. Se você assistir esse vídeo, depois assista o segundo, porque nós fazemos sempre 2 vídeos sobre a aula. Depois, esse vídeo nós falamos sobre a introdução, e o ponto 1, o segundo vídeo, vamos falar sobre o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Deus vos abençoe.